Olá, pessoal. É com muita satisfação que apresentamos o nosso projeto, que foi aprovado pelo edital FAPEMIG 14/2013, por meio do Programa de Pesquisa para o SUS, denominado de PPSUS, em conjunto com o Ministério da Saúde, CNPq, FAPEMIG e Secretaria do Estado de Saúde. Pode ser identificado como processo APQ 03575-13. O projeto intitula-se Aplicação de Processos Biotecnológicos para o Desenvolvimento de Novos Ensaios Imunológicos, para o diagnóstico, monitoramento e promoção à saúde de pacientes com alergia respiratória. O presente projeto teve a sua vigência no período de 10 de julho de 2015 a 10 de julho de 2018. Foi coordenado por mim, professor Ernesto Taketomi, do Laboratório de Alergia e Imunologia Clínica do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal de Uberlândia. Como objetivo geral, nós tivemos que aplicar processos biotecnológicos para o desenvolvimento de novos ensaios imunológicos, para o diagnóstico, monitoramento e promoção à saúde de pacientes com alergia respiratória. Ou seja, o objetivo geral do nosso projeto foi desenvolver novos exames, especialmente exames de sangue, que poderiam ser inovadores para vir acrescentar, auxiliar e melhorar o diagnóstico e o acompanhamento de pacientes com alergia respiratória que estão sob tratamento com especialistas. Dentre os resultados alcançados, podemos citar como primeiro o desenvolvimento de uma nova metodologia para a extração de uma fração enriquecida no alérgeno DER-F1 do ácaro Dermatophagoides farini, por meio da utilização de um solvente orgânico, ou seja, parte do extrato insolúvel em água. Inicialmente, gostaria de esclarecer que DER-F1 seria uma proteína derivada desse ácaro chamado Dermatophagoides farini, que pertenceria ao chamado alérgeno do grupo 1, que é bastante relevante porque a maioria dos pacientes sensibilizados a esse ácaro vão apresentar a presença de anticorpos IgE contra esse alérgeno que é o DER-F1. Para a execução dessa metodologia, realizamos desde a extração proteica utilizando o Dermatophagoides farini em pó, ou seja, ele foi peneirado e dissolvido em um tampão borato salino e obtido um sobrenadante hidrossolúvel e que, para sua purificação, foi submetido a uma diálise com PBS, que é uma salina tamponada em fosfato, para obtermos finalmente outro extrato hidrossolúvel, extrato aquoso, que nós, neste projeto, denominamos de S2. Agora, de interesse, nós utilizamos esse P1, que é um segmento, é um precipitado, que normalmente iríamos jogar fora, vai para o lixo. Então, é uma parte não solúvel em água, ou seja, lipossolúvel. Dessa forma, para a extração alergênica dessa fração lipossolúvel, tratamos esse P1 com a acetona a 50%. E daí fomos capazes de obter aquilo que neste projeto nós chamamos de S3. Portanto, nós temos um extrato alergênico
aquoso chamado de S2 e um extrato não aquoso, lipossolúvel, chamado de S3. Ao lado, nós podemos ver aqui uma figura que é a eletroforese de proteínas, que nos mostra aqui o padrão molecular para nós sabermos a migração das proteínas de diferentes pesos moleculares. Dessa forma, é possível verificar que o nosso extrato alergênico, denominado de S2, possui várias bandas proteicas distribuídas desde baixo peso molecular até altos pesos moleculares. Ao contrário, o nosso novo extrato lipossolúvel, denominado de S3, demonstrou uma riqueza enorme numa proteína localizada ao nível de 25 kilodaltons, e que corresponde ao alérgeno principal, que é o DRF1. Também é possível nitidamente visualizar uma proteína ao nível de 50 kilodaltons, que acreditamos ser uma proteína dimérica, que é o dobro de 25 kilodaltons. E dessa forma, nós, no seguinte passo, dosamos os níveis dos alérgenos principais, chamado de DRF1 e de DRF2. Essa denominação desses alérgenos principais é uma nomenclatura internacional, onde nós pegamos o nome do gênero, Dermatofagoides, 3 letras, seguida de uma letra da espécie, que é a Farine, e seguida de um número, que é a denominação do grupo. Então, grupo 1 e grupo 2, respectivamente denominado de alérgeno DRF1 e DRF2. Fazendo-se o ensaio ELISA, que é um ensaio imunoenzimático, especificamente para detectarmos os níveis de DRF1, foi possível verificarmos que o extrato aquoso S2 teria uma quantidade bem menor de alérgeno DRF1 do que o extrato lipossolúvel chamado, denominado de S3. Ao passo que, nesse mesmo ensaio, agora detectando esse alérgeno DRF2, podemos verificar que esse extrato alergênico aquoso é bastante rico em DRF2, ao passo que o nosso novo extrato praticamente não existe uma quantidade mensurável desse alérgeno DRF2. Como podemos interpretar e utilizar esses extratos? Então, nós podemos utilizar esses extratos S2 e S3 para fazermos o diagnóstico quanto à sensibilização do paciente, se ele está sensibilizado preferencialmente para o DRF1 ou para o DRF2. E também, e de uma forma mais importante ainda, uma aplicação individualizada no tratamento específico que podemos fazer para o paciente sensibilizado, que tem a produção de anticorpos IgE contra esses alérgenos importantes. Ou seja, se o paciente é sensibilizado ao DRF1, mas não ao DRF2, preferencialmente nós indicaríamos a utilização desse extrato S3. Ao passo que, se o paciente é preferencialmente ou predominantemente sensibilizado ao DRF2, nós indicaríamos a utilização para o tratamento específico, que é a imunoterapia com alérgenos, utilizando esse extrato S2.
E para aqueles pacientes que apresentam sensibilização tanto ao DRF1 quanto ao DRF2, poderíamos utilizar a adição, a mistura desses extratos S2 e S3. E dessa forma, então, poderíamos tratar especificamente os pacientes sensibilizados com dermatofagoides farine de uma forma bastante individualizada em grupos de sensibilizações diferentes. Outro resultado alcançado, poderíamos dizer a produção e purificação de um alérgeno principal derivado do Acroblomia tropicalis. Chamamos de BLOT5, e que neste projeto nós produzimos a sua forma recombinante, né, em laboratório, o qual será útil tanto no diagnóstico como no tratamento específico de alergias em pacientes sensibilizados a Blomia tropicalis. Para explicar estes e outros resultados alcançados neste projeto, convido o nosso parceiro, o nosso colaborador constante deste projeto, o professor Dr. Jair Pereira da Cunha Júnior, para falar e explicar melhor em detalhes sobre esses novos métodos que foram possíveis realizar neste projeto. Portanto, passo agora a palavra ao professor Jair Júnior. Olá, pessoal. Dando sequência à apresentação dos resultados do Dr. Ernesto, nós vamos falar um pouquinho agora da produção e purificação de um alérgeno principal derivado do Acroblomia tropicalis. Pois bem, aqui na figura A nós temos o perfil cromatográfico da purificação desse alérgeno. Esse segundo pico aqui corresponde às frações obtidas, né, purificadas através de uma resina de níquel da proteína recombinante. Né? Em B nós temos o perfil eletroforético, sendo que A então é o extrato bacteriano com várias proteínas, incluindo aqui uma proteína predominante de 15 kilodaltos. Depois esse material foi passado numa coluna. As proteínas não retidas na coluna são representadas aqui pela essa raia F, e as proteínas removidas aqui da fração 1 a 7, nós temos as proteínas que foram removidas da coluna de níquel. Nós podemos observar que a partir da fração 3, nós temos essa banda aqui isolada, principalmente a partir da 4, bem isolada, sem nenhuma outra proteína, dessa proteína de 15 kilodaltos que corresponde ao alérgeno BLOT5. Nós fizemos uma comparação aqui do extrato total do acro, da Blomia tropicalis, com esse antígeno purificado. Nós podemos ver que no extrato total tem vários componentes antigênicos, enquanto a proteína recombinante BLOT5 tem uma única banda em torno de 15 kilodaltos. Muito bem. Essas duas proteínas de acro, aqui o extrato total e aqui a recombinante, foram avaliadas utilizando a amostra de soros de pacientes alérgicos e não alérgicos. Então, o extrato total frente à reatividade, nós podemos detectar aqui que nós temos anticorpos reagindo com essa fração, anticorpos IgE específicos de pacientes com alergia, acima dessa linha, que é a linha limiar de positividade. Então, indicando que aqui os pacientes alérgicos produzem altos níveis de anticorpos IgE para esses alérgenos aqui. E aqui, como esperado, um conjunto de amostras de pacientes negativos, nós temos aqui uma reatividade muito fraca aos anticorpos IgE abaixo desse limiar de positividade, indicando a negatividade dessas amostras. Esse é o esperado. E nós fizemos a comparação com essa proteína recombinante produzida no projeto. Nós podemos ver aqui que as amostras de soro dos pacientes que são positivos para esse extrato total, elas continuam positivas utilizando esse antígeno recombinante, enquanto as negativas continuam negativas. Nós podemos observar que a utilização só desse componente é suficiente para realizarmos o diagnóstico sorológico e analisarmos a presença desses anticorpos IgE específicos que são importantes
na fisiopatologia das doenças alérgicas. Então, nós produzimos um alérgeno recombinante que pode ser aplicado agora no diagnóstico de doenças alérgicas. Um outro resultado importante que nós alcançamos foi o desenvolvimento de um novo ensaio para detecção de anticorpos IgG4 específico aos alérgenos do ácaro dermatofagoides pteroníceos, utilizando dessa maneira peptídeos sintéticos. Muito bem. Existem dois alérgenos importantes desse ácaro dermatofagoides que são denominados de DERP2 e DERP23. Aqui eu tenho uma estrutura tridimensional do que seria esse alérgeno, e aqui a estrutura tridimensional do outro alérgeno, o DERP23. Aqui DERP2 e aqui DERP23. Muito bem. Nós selecionamos algumas regiões desses alérgenos para criar, então destacados aqui em verde no DERP2 e destacado em lilás na molécula DERP23, algumas regiões dessa molécula para gerar peptídeos sintéticos, peptídeos feitos em laboratório que tem essa sequência. Então esse verde aqui tem essa sequência de aminoácidos, enquanto para DERP23 em lilás eu tenho essa sequência aqui de aminoácidos. E nós avaliamos a capacidade desses peptídeos em reagir com anticorpos IgG4. Esses anticorpos IgG4 eles são particularmente importantes quando nós vamos acompanhar, por exemplo, a eficácia da imunoterapia. Então, o que se espera com a imunoterapia é uma redução dos níveis de anticorpos IgE e um aumento dos anticorpos IgG4, anticorpos IgG1 e anticorpos IgG4 em pacientes alérgicos. Então, pacientes alérgicos produzem uma grande quantidade de IgE. E à medida que eles são submetidos à imunoterapia, se espera uma redução nesse nível, com o passar do tempo, uma redução nos níveis desses anticorpos IgE, que são importantes para a manifestação alérgica, e aumento de outros anticorpos, incluindo o anticorpo IgG4. Então aqui nós temos a reatividade, nós podemos detectar aqui de um conjunto de amostras, aqui nós selecionamos um conjunto de amostras que são positivas para esse peptídeo DERP2. Nem todas as que são positivas, então aquelas que estão acima desse limiar são as positivas. Abaixo desse limiar, aqui representado por essa reta tracejada, são os negativos. Então, de todo o universo de pacientes que são positivos para DERP2, somente um pequeno número, então 14%, é que são positivos para DERP23, demonstrando que existe uma reatividade diferencial entre esses pacientes, ou seja, pacientes que produzem anticorpos para a molécula DERP2 não necessariamente produzim para DERP23. E aí nós fizemos a análise oposta, pegamos todos aqueles que eram positivos para DERP23 e avaliamos contra o peptídeo DERP2. Nós podemos observar que 1/3 dos pacientes que são reativos, que produzem anticorpos IgG4 para a molécula DERP23, ou seja, são reativos para DERP23, somente 33% que continuam reativos para DERP2. Então, a sensibilização a um alérgeno, por exemplo, DERP2, não necessariamente ela ocorre concomitante para o DERP23 e vice-versa. Portanto, esses peptídeos que nós desenvolvemos, que estão destacados aqui em verde e destacados em lilás, eles podem ser importantes para acompanhar a imunoterapia de pacientes que sejam submetidos a esquema de tratamento com vacinas de dessensibilização com antígenos do ácaro dermatofagoides pteroníceos, que sejam sensibilizados a antígenos diferentes, por exemplo, a DERP2 ou a DERP23. Então, essa é um resultado importante da aplicação de peptídeos sintéticos no diagnóstico desses anticorpos IgG4, que podem ser eficientes no acompanhamento do monitoramento do tratamento da alergia, utilizando a imunoterapia alérgena específica. Bom, o outro resultado importante é o desenvolvimento de novas plataformas de diagnóstico para detecção rápida de anticorpos IgE específico aos alérgenos de ácaros da poeira domiciliar. O diagnóstico das doenças alérgicas, ela necessita de uma detecção de anticorpos IgE específico aos antígenos dos ácaros ou dos alérgenos em geral. E esse é um procedimento que leva tempo e precisa de um profissional especializado para desenvolver essas reações. Aqui nós estamos tentando desenvolver uma plataforma, um conjunto de plataformas, no sentido de agilizar a detecção desses anticorpos que são importantes e que são induzidos durante o processo da alergia.
tá? Esse resultado é um resultado interessante, onde nós desenvolvemos um imunossensor para detecção de anticorpos específicos para o ácaro. A estratégia foi conjugar microesferas, aqui são microesferas magnéticas com anticorpos anti-IgE. Então, eu tenho agora anticorpos anti-IgE, ele funciona como uma sonda. Eu vou ter agora uma esfera, uma microesfera, uma BID magnética, acoplada com essa sonda, que é um anticorpo anti-IgE. Se eu colocar uma amostra de soro de um paciente que seja alérgico, ele vai ter IgE. E eu vou ter a captura agora desse complexo. Eu tenho o anti-IgE, captura IgE que está na amostra do soro, e quando eu adiciono o alérgeno, aqui destacado em verde, eu vou ter a formação desse complexo. A microesfera com anticorpo anti-IgE em laranja, depois em azul eu tenho o anticorpo IgE vindo do soro do paciente, e depois, por fim, eu vou ter o alérgeno. Esse complexo agora ele é colocado na superfície de um sensor eletroquímico, e o sensor eletroquímico, então, na superfície do sensor eu vou ter a microesfera, o anticorpo, o anti-IgE, o anticorpo IgE capturado e o alérgeno. E a gente fez um conjunto de detecção utilizando um sistema eletroquímico. Então, o sensor eletroquímico. Nós vamos olhar rapidamente alguns resultados obtidos a partir desse design. Bom, nós temos aqui, então, duas amostras representativas, uma amostra de pacientes de paciente positivo e uma amostra de paciente negativo. Essa linha preta, essa aqui na realidade é uma medida de corrente em microamperes, e essa linha preta significa a linha base do sistema do sensor. Então, nós temos a linha base aqui para o paciente positivo e a linha base para o paciente negativo. Tá ok? Muito bem. Quando nós adicionamos um complexo onde eu tenha o soro do paciente que tem anticorpos IgE, que interage com aquela microesfera e que interage também com o alérgeno, eu tenho uma redução dessa linha preta para essa linha azul. Então, essa diferença que eu tenho entre a linha azul e a linha preta corresponde agora à reatividade de uma amostra positiva. Quando eu adiciono uma amostra negativa, eu também tenho uma redução, está aqui a linha em vermelho, eu tenho uma redução desses valores de corrente, né, em função dessa variação aqui de potencial. E aí essa diferença pode nos indicar a presença dos anticorpos IgE ou a ausência dos anticorpos IgE, ou a presença do complexo IgE mais alérgeno e a ausência do complexo IgE mais alérgeno. Muito bem, pegando 5 amostras de referência de pacientes alérgicos, essas 5 amostras são positivas, e pegamos 5 amostras negativas pelo teste convencional, que é o denominado teste ELISA. Então, nós podemos ver aqui que essas 5 amostras estão acima desse limiar de positividade, ou seja, são positivas, e essas aqui abaixo são negativas. Quando nós pegamos as mesmas 5 amostras e aplicamos o sensor, nós observamos que quando você faz uma análise da razão dessa linha teste pela linha de base, que é essa linha preta, nós observamos que a razão desses anticorpos, dessas amostras de pacientes positivos, ou seja, que têm anticorpos IgE específicos para o alérgeno BLOT5, eles têm uma redução dessa razão. Enquanto os pacientes negativos, eles têm uma razão maior. Fazendo uma análise aqui, nós conseguimos definir uma linha tracejada que indica o limiar de positividade e negatividade, ou seja, nesse caso aqui do sensor eletroquímico, as amostras que têm a razão menor que 0,41 são consideradas positivas. As que têm uma razão maior que 0,41 são consideradas negativas. Estão demonstrando agora uma prova de conceito de um sensor, onde nós podemos fazer a detecção rápida de anticorpos IgE, utilizando um sensor eletroquímico, né? Essa plataforma ela ainda está em desenvolvimento, mas esses já são dados muito promissores que garantem no futuro próximo a aplicação desse sistema na detecção de anticorpos IgE. Além disso, fruto desse projeto, nós também estamos desenvolvendo um teste de imunoensaio baseado em microesferas, né, denominadas de BIDs. Então, são microesferas de poliestireno para detecção de anticorpos específicos para alérgeno. A finalidade daquele primeiro ensaio do sensor eletroquímico é desenvolver um teste rápido para a detecção de um único alérgeno. Já nesse sistema aqui, nosso objetivo é fazer a detecção simultânea de 2 tipos de anticorpos utilizando um sistema baseado em microesfera. Inicialmente, nós estamos padronizando nossas reações com o primeiro anticorpo, anticorpos da classe IgG4, e agora nós vamos avançar nas padronizações
das reações para anticorpos IgE. Então, o que eu vou mostrar agora é a abordagem que nós fizemos, que foi inicialmente pegar microesferas. Então, aqui nós temos uma imagem de microscopia desses pontinhos cinzas, são as microesferas. E essas microesferas, elas foram acopladas com um alérgeno importante, que é aquele alérgeno Blot5 que nós produzimos naquela primeira fase do projeto, e nós acoplamos nessas microesferas. Então, todas essas esferas aqui, elas estão acopladas com esse alérgeno. E fizemos, então, agora uma reação utilizando um anticorpo que vai dar uma marcação fluorescente para esse alérgeno. Se as microesferas estiverem acopladas com esse antígeno, eu vou ter uma marcação fluorescente. Nós podemos ver aqui em D que todas as esferas que estavam acopladas com esse antígeno aqui foram reagentes para esse anticorpo, dando uma forte fluorescência. Quando nós fazemos a sobreposição das imagens, que é mostrada aqui em E, você consegue ver que as microesferas estão, na sua maioria, todas bastante fluorescentes. Quando nós ensaiamos essa mesma esfera que tem o alérgeno Blot5, mas com um anticorpo irrelevante, um anticorpo que não é específico para esse alérgeno, nós não temos marcação alguma de fluorescência verde. Pode ver aqui em G, e a sobreposição, portanto, em H, também as microesferas não têm fluorescência. E quando usamos um controle só de um anticorpo conjugado fluorescente, também não temos desenvolvimento da fluorescência. Comparativamente, nós fizemos um outro ensaio, onde nós fazemos uma reação colorimétrica para fazer a detecção desse alérgeno Blot5. Nós podemos ver que quando utilizamos um anticorpo específico, tem uma marcação forte, então valor de OD alto. Quando nós utilizamos um anticorpo irrelevante, valor abaixo dessa linha limiar de positividade, e o controle do conjugado menor ainda. Então, demonstrando por uma outra metodologia, além de ser a imunofluorescência, a metodologia de Umbidy e ELISA, que essas esferas estão sim conjugadas com esse alérgeno. Nós tivemos sucesso no acoplamento dessas microesferas de poliestireno com alérgeno, e agora isso pode ser uma plataforma para o diagnóstico, para a detecção de vários tipos de anticorpos que estão relacionados à alergia. No B, é um controle onde as microesferas elas foram acopladas com outro antígeno, que não é um alérgeno, nós acoplamos aqui com colágeno, só para verificarmos aqui que não tinha nenhuma reatividade inespecífica. Então, incubamos com anticorpo anti-Blot5, não tem nenhuma marcação, está vendo aqui em N, nenhuma marcação. Quando utilizamos um anticorpo IgG relevante, também nenhuma marcação, só tem um pequeno ponto de fluorescência aqui, que é um agregado de conjugado, mas inespecífico, muito diferente do que nós vemos em E, que está bem fluorescente. E o S é quando utilizamos o controle do conjugado, nenhuma marcação. Então, nós temos agora um sistema calibrado, onde eu tenho uma metodologia de conjugação química desse alérgeno na superfície da microesfera, e que pode ser aplicado agora para fazer a detecção dos anticorpos IgG4 e IgE. Nós iniciamos os estudos com amostras de soro de paciente que são produtores de IgG4, são pacientes que são alérgicos, produzem IgE e produzem IgG4. E nós ensaiamos 5 amostras que nós conhecidamente sabemos que eles são positivos para IgG4. Então, das 5 amostras de IgG4 positivas, quando nós realizamos esse ELISA-BID com essas microesferas, então BID porque é a microesfera de poliestireno, nós tivemos as 5 amostras positivas, ou seja, todas as 5 amostras acima desse limiar de positividade, mostrando que amostras que são IgG4 positivas, aplicando esse teste, elas continuam positivas. Então, 100% de concordância quando um número pequeno de amostras foram utilizadas. Nós estamos planejando expandir esse número de amostras, mas esse é um ensaio já preliminar que nós já estamos avançando. Quando utilizamos amostras de soro IgG4 negativa, nós temos aqui que todas as 5 amostras que sabidamente são negativas continuam negativas nesse teste. Ou seja, concordando em 100% com um teste convencional de ELISA convencional. Então, demonstrando que essa plataforma é uma plataforma factível para ser utilizada na detecção de anticorpos IgE e IgG4. Nós estamos agora na fase de expansão do número de amostras de soros IgG4 e em breve iniciaremos os estudos com os anticorpos IgE. Nossa expectativa é que nós criemos um sistema, um desenvolvimento de um novo ensaio que possa ser feita a detecção simultânea de anticorpos IgE e IgG4 em pequenos volumes de amostras de soros de pacientes alérgicos, favorecendo, portanto, o diagnóstico das doenças alérgicas, né? No caso, como nós estamos utilizando aqui antígenos de ácaro, principalmente essas doenças alérgicas
induzidas por ácaros da poeira domiciliar. Bom, por fim, agora eu vou passar a palavra ao Dr. Ernesto, que vai dar sequência aos resultados alcançados nesse projeto. Dando continuidade nos nossos resultados alcançados, no item 5, podemos colocar o seguinte: o alérgeno recombinante, que nós denominamos de plot 5, foi utilizado para induzir asma em camundongos, que servirá como modelo de asma experimental induzido por alérgenos derivados do ácaro Blomia tropicalis. Vale a pena esclarecer que normalmente a asma experimental é induzida por outras substâncias, mais comumente como ova, que é uma ovoalbumina, que é a albumina derivada do ovo da galinha, e se for induzido por ácaros, normalmente os investigadores têm utilizado o extrato bruto de ácaros, em particular o extrato bruto de dermatofagoides pteroníceos. E neste estudo nós tivemos a oportunidade de fazermos um protocolo induzido por um alérgeno recombinante purificado. Nesse protocolo, então, nós utilizamos o alérgeno recombinante plot 5. E como é que nós realizamos a fase de sensibilização? Foram 4 injeções intraperitoneais, nessa dosagem de 25 microgramas por animal de plot 5, acrescido de um adjuvante que é clássico, hidróxido de alumínio. A injeção foi intraperitoneal nos dias 0, 10, 20 e 30. Foi coletada uma amostra durante a fase de sensibilização por meio de sangria retroorbital no tempo T21, ou seja, 21 após o início da fase de sensibilização. No 41º ao 43º, realizamos nesse protocolo a introdução do alérgeno recombinante plot 5 por meio de uma nebulização nessa concentração de 15 microgramas por ml. E no final do estudo, 45 dias após o início da sensibilização, então foi realizada a avaliação da função respiratória por meio de um exame que é chamado de espirometria, bem como foi coletadas as amostras, seja de sangue e seja de lavado broncoalveolar, né, nesse tempo T45. Aí neste gráfico, então, nós podemos ver a detecção de anticorpos IgE especificamente direcionados contra o blot 5 recombinante no soro desses camundongos, né, em diferentes grupos no tempo T21 e T45. Então, no gráfico podemos ver que nossos controles, que são animais injetados com PBS, que é uma salina tamponada em fosfato, bem como a utilização de apenas o hidróxido de alumínio como adjuvante, não induziram a síntese de anticorpos da classe IgE especificamente direcionados contra o blot 5. Ao passo que os nossos grupos ativos, né, especialmente durante a fase de sensibilização, mas também durante a fase de desencadeamento dos sintomas, na fase 45 dias após, fomos capazes de detectar a presença
de IgE específica a Blomia tropicalis. E nesse outro gráfico nós podemos ver a detecção de anticorpos não só de IgE, mas também de IgG específica ao blot 5 no lavado bronquioalveolar desses animais coletados no tempo 45 dias após o início da sensibilização. E aqui também nós podemos verificar que significantemente fomos capazes de induzir neste modelo experimental a indução de anticorpos IgE, como mostramos na figura anterior, mas também de anticorpos da classe IgG. Por que é que nós temos interesse nesses anticorpos IgG? É que devemos interpretar que a indução dos anticorpos IgE é para provocarmos a doença alérgica, ao passo que, como mecanismos de autorregulação, os animais começam a produzir IgG para que essa IgG tenha a capacidade de bloquear esses anticorpos IgE, que são provocadores de toda a sintomatologia. Bem, como impactos positivos da realização da nossa pesquisa, podemos citar especialmente a formação de recursos humanos. E tivemos a oportunidade de orientar 3 alunos de iniciação científica, 4 dissertações de mestrado e 2 teses de doutorado. Portanto, a execução desse projeto de pesquisa foi fundamental na formação de recursos humanos altamente qualificados, colocando muitos deles prontos para serem absorvidos no mercado de trabalho. Além disso, em relação a publicações, no período da execução do projeto de pesquisa, nós publicamos 3 artigos em revistas científicas da área, 1 capítulo de livro internacional e 2 registros de patente. Queremos destacar esse capítulo internacional, que foi publicado em abril de 2017, e que tivemos a oportunidade de publicar os dados que tivemos na patente, especialmente da patente internacional, que é a detecção de IgG específica. Então, o título desse trabalho é Segmento da imunoterapia específica com alérgenos por meio da medida de IgG específica ao alérgeno como um parâmetro objetivo. E os autores participantes, autores e coautores, Ernesto Taketomi, Juliana Miranda, Jair Pereira da Cunha Júnior e Deise Aparecida de Oliveira Silva. Todos esses 4 autores fazem parte da equipe integrante do presente projeto de pesquisa. Então, esse capítulo internacional foi publicado no exterior por meio da editora chamada Intec. Também, com impacto muito positivo da pesquisa, no período nós conseguimos a aprovação da patente na Europa, que é EPO, ou seja, o Escritório de Patente Europeu. Este pedido de patente foi aprovado em maio de 2016, apesar de que nós submetemos em 2008, e esta patente tem o título de Método para quantificar subclasses de IgG humana específica ao alérgeno. Em especial, nós destacamos a detecção de IgG4 para o controle e o monitoramento da imunoterapia
específica com alérgenos. E posteriormente nós podemos obter a carta patente pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o INPI, no Brasil, com o seguinte título: Técnica imunoenzimática ELISA reversa para quantificação de IgE específica a alérgenos. Isso nós submetemos no ano de 2001, e o INPI nos forneceu esta carta patente somente em 7 de novembro de 2017. Ou seja, levamos 16 anos para que pudéssemos obter essa carta patente. Mas, em todo caso, é um resultado extremamente positivo e, coincidentemente, durante a vigência deste projeto. Bem, os participantes deste projeto, dentre os investigadores da Universidade Federal de Uberlândia, além da minha pessoa, Ernesto Taketomi, e do professor Jair Cunha Júnior, que vocês já conhecem, então fizeram parte integrante professor Dr. Luiz Ricardo Goulart, Carlos Vieira, doutora Selene, professor Boscoli, Marcelo Belletti, doutora Ana Cláudia Pajoaba e doutora Juliana Miranda. Dentre os pós-graduandos, a doutora Helena Maria Sebe Penha, a mestra Paula Fernandes, Bianca Piccoli, Isabela Zafalon, Vinícius José de Oliveira e Karine Araújo Canuto. Entre os graduandos, tivemos as alunas Gabriela Martins Costa Gomes, Jadileon Rodrigues e Lucas Bravo Perina. De uma forma bastante importante, caracterizando como um projeto interinstitucional, tivemos a participação de pesquisadores da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, UFTM. Foram eles os professores doutores Odoniro Abraão Júnior e o professor Dr. Ronaldo Júnior de Oliveira, e com seus alunos, pós-graduando a mestra Luísa Silva Nange e a graduanda Pamela Cássia Rocha Moraes. Além disso, gostaríamos de agradecer o suporte financeiro também da nossa instituição, a Universidade Federal de Uberlândia, além propriamente da FAPEMIG, as agências de fomento CNPq e CAPES, especialmente pela concessão de bolsas aos nossos alunos da graduação em nível de iniciação científica e aos pós-graduandos em nível estrito sensu. Para o contato, deixo o meu endereço de e-mail, que estaremos à disposição para qualquer um de vocês. Obrigado.